que impede você de ser você mesma, de vibrar a sua energia no dia a dia, de trazer a sua personalidade de frente, de parar de ser refém das diferentes vozes, dessas diferentes vontades, dessa energia de omissão que vem no seu dia a dia. Eu tô aqui nesse vídeo para falar um pouco do princípio de Yansan dentro da constelação dos orixás e como que isso pode te fortalecer num processo terapêutico, mas principalmente uma reflexão profunda do que está impedindo você de expressar as suas verdades. Como que está a sua relação com o seu dia a dia? Você é uma pessoa que anda se sentindo muito diminuída, sente que a vida tá indo, tá fluindo e você tá só se deixando levar. Você sente que você faz coisas, fala coisas que já não estão mais fazendo sentido com você, mas você não consegue parar de repetir. Então, nesse vídeo, o princípio de Yansan, do ser dona de si, que a gente vai aprofundar e entender o porquê que você não está conseguindo ser e o que você pode fazer para melhorar isso. Esse é o intuito do vídeo de hoje. E eu espero com todo carinho que você receba com muita calma, com muita amorosidade, pois eu, enquanto terapeuta, quero incentivar em você a sua melhor versão, a sua melhor forma de ser. E para isso, precisa dessa autenticidade. Porque estar anulada, estar se sentindo extremamente fora de si, é uma dor imensa que eu trato nos meus consultórios e eu me empatizo muito no sentido de entender que é um mal nosso e que a gente precisa olhar para ele. Então esse vídeo é para trazer essa sabedoria da constelação dos orixás que me ajuda muito nesse processo e que me ajuda a ajudar outras pessoas nesse processo. E olha, eu tenho que te dizer, quando você começa a assumir a sua força, quando você começa a se libertar, você até cresce no sentido de a sua força vibracional começa a emanar para todos os cantos, nas suas coisas, nos seus projetos, nas suas relações. É uma forma de te deixar cada vez mais radiante. E olha, não tem volta. Vamos então agora para a parte mais educativa no sentido didática. Vou te explicar na formulação do ser, da minha perspectiva enquanto terapeuta, o que te impede. A gente tem a tendência a acreditar que a gente é só essa personalidade, que eu sou só o Matheus Pessoa, que você é só você, que a gente é só isso que a gente tem de consciência, isso que eu consigo pensar de mim. E muitas vezes não é só isso que define a gente. Dentro do trabalho terapêutico, a gente considera as questões do inconsciente. Sua consciência, esse eu que você tem, ele é um eu muito importante, mas ele não é a única força agindo dentro de você. Muito se fala hoje em dia de auto-boicote. Muito se fala hoje em dia de crença limitante, que nada mais são que aspectos psíquicos, estruturas psíquicas, ou seja, formas de agir, de pensar que estão construídas dentro de você, que te levam para caminhos conhecidos. Tudo isso está no inconsciente. Então veja, nós estamos num processo evolutivo e carregamos feridas, padrões de comportamento de outras vidas, de outros seres. Nesse momento agora, quem, entre aspas, manda ou deveria estar mandando é a personalidade. E qual que é o objetivo dessa personalidade? Vivenciar a vida da melhor forma possível, buscando ganhos de consciência, a partir principalmente da vontade dela. Então, primeira coisa, para te elucidar, para de se limitar a determinismos. Para de pensar que eu tenho que permanecer nesse ambiente porque no jogo de cartas saiu que essa é minha missão de vida. Sendo que na verdade você está triste, você está gastando dinheiro que você não tem para permanecer nesse ambiente, te desgastando, tirando tempo da sua família, dos seus amigos. Isso já mostra que você está distante de si. Então, cuidado com as determinações externas que dizem o que você deve ou não deve fazer. Não se restrinja a uma missão de vida como um objetivo único e linear da sua vida, porque a vida é muito maior que isso. Não que você não tenha que ter propósito. Pelo contrário, o eu, ele se fortalece no seu propósito. Mas esse propósito
não é tão limitador como a gente está acostumado a achar que é. Como, por exemplo, eu vejo nessa área espiritualista pessoas que dizem que eu sou assim por conta dessa minha vida passada, porque eu tive muito dinheiro nas outras e agora eu sou pobre porque eu estou pagando um karma. Não é nesse sentido que Yansan trabalha no fortalecimento. Primeiro, que existem diversos outros fatores que interferem nisso. Preste atenção. Não é só sobre isso. Segundo, que você tem o mínimo de autonomia de se conhecer e buscar tomar decisões diferentes. Por que falam que filha de Yansan é tudo barraqueira? Esse estereótipo horrível que tem. E essa personalidade Yansan, que a gente vê estereotipada, ela na verdade ela pressupõe a força da sua vontade. O que é uma pessoa barraqueira? Que não uma pessoa que quer ver a vontade dela acontecer. Claro que de uma forma extremamente desequilibrada, às vezes gerando muitos conflitos, não que eu concorde com barracos, né? Apesar de eu acreditar que em alguns momentos da vida é importante a gente ter alguns movimentos de rompimento, de realmente se posicionar de uma forma mais ríspida perante as pessoas. Vou um pouco longe, mas agora voltando, a grande questão é não necessariamente se determinar pelos fatores externos e pelos fatores do inconsciente. Então, o autoconhecimento, entender quem dentro de você quer que as coisas continuem assim. Você não é só sua personalidade. Tem conjuntos de memórias dentro de você que precisam ser trabalhados, ressignificados, não apagados, que nem você acredita que vai apagar uma crença limitante. Crenças e memórias não se apagam. A gente muda de crenças. Toda crença é limitante. Então, precisa de uma ressignificação, de você dialogar de uma forma diferente. Mas para isso, você precisa ter o quê? Consciência. Você precisa se apropriar disso. E o melhor caminho que eu conheço, e eu sei, vai parecer, ele é terapeuta, ele tá cantando a sardinha pro lado dele, mas eu já tive em espaços religiosos, eu já tive em espaços de estudo espiritualista, estudo filosófico, e o melhor espaço que eu encontrei realmente na minha vida foi fazendo terapia. Foi estando com alguém me auxiliando a me olhar. Alguém servindo de um reflexo mais lindo, porque eu sou parte do problema. E aí eu fui cada vez mais percebendo que, independente da escolha, da decisão que você vai fazer, que seja alinhada com você, que não seja refém de outras forças que estão querendo ou te prejudicar, ou estão querendo repetir padrões que já não fazem mais sentido. Porque quando você decide por você, por mais que seja a situação mais esdrúxula, você sustenta todas as decisões. Você consegue encarar. Agora, se você decidiu, por exemplo, por uma crença social de que fazer tal profissão ou de que seguir tal caminho é o único caminho do sucesso, sinto muito, você vai sentir a frustração de que não necessariamente é isso. E aí você vai querer culpar os outros que falaram isso pra você. Sendo que, na verdade, a decisão, no final das contas, foi grande parte sua de concordar com isso. No começo é difícil. A gente precisa de um certo enfrentamento, de olhar para partes nossas que a gente não está tão confortável. E entender que tudo isso é trazer Yansan para sua vida. Para além de uma vela, para além de uma ritualização que é super bem-vinda também. Mas assumir a força sobre si, direcionar a própria vida, é o que vai te alinhar com essa força divina. E se tiver difícil, a gente tem o atendimento com a constelação dos orixás, que pode te ajudar a alinhar não só no princípio de Yansan, mas nos 16 princípios que ela traz. Então, reflita. Quem em você está dando as ordens? Será que é você mesmo? Como que você pode reassumir essa força? Quais os nãos dentro de você que você pode começar a falar agora? Por hoje é isso. Um abraço e boas vibrações.